Então esse é o segundo vídeo, né, de vetores, onde fazer uma rápida introdução, uma introdução bem superficial da representação de uma base, né, da decomposição de vetores nas componentes de uma base. Isso daqui é uma ideia importante para depois a gente fazer a transição para a álgebra de matrizes. Tudo bem? Então, o que é essa ideia da decomposição em uma base? Imagina que eu tenho o vetor A novamente aqui, o vetor A, ele tá pode estar em qualquer posição do espaço. Tá? Para imaginar a decomposição da base, eu pego a bunda dele aqui e trago ele para a origem aqui do sistema de coordenadas, certo? Então é o mesmo vetor A, tem a mesma direção, o mesmo tamanho. Nesse sistema de coordenadas eu tenho a direção x e a direção y, certo? Eles formam uma base ortogonal, 90 graus entre eles. Não precisava ser uma base ortogonal, tá? Podia ser uma base não ortogonal, mas ia ficar mais complicado discutir isso. Ou talvez eu fale mais ali na frente. Tá. Daí a sombra de A em cima do eixo x, aqui fazendo 90 graus, é a componente AX desse vetor, e a sombra aqui fazendo 90 graus aqui no eixo y é a componente AY, certo? Então eu consigo escrever meu vetor A como uma soma de duas componentes, uma componente AX na direção de x e uma componente AY na direção de y. Repara bem que agora essas componentes aqui, elas não são normas, elas não são amplitudes, elas são componentes, elas podem ser negativas, certo? Enquanto que a norma ela é sempre positiva, essas componentes podem ser negativas. Se eu colocar um vetor aqui virado para essa direção aqui, ó, colocar um vetor B virado para essa direção, a componente x desse vetor aqui, o bx, ele é menor do que zero porque está à esquerda aqui da origem, certo? Tá. Primeira coisa que eu consigo fazer quando eu faço decomposição, né? Agora a matemática ficou fácil, né, com essa decomposição, porque agora os versores não se misturam quando eu faço uma soma, por exemplo. Então, se eu tiver o vetor A, que ele tem a componente AX na direção de x e a componente AY na direção de y, e o vetor B, que tem a componente BX na direção de x e a componente BY na direção de y, quando eu somo esses dois vetores, certo? Eu não preciso mais ficar desenhando, fazer regra do paralelogramo, fazer geometria. Eu simplesmente vou somar as componentes. Então, na direção de x vai ficar ax mais bx e na direção de y vai ficar y mais by, certo? Você consegue ver claramente aqui quando eu coloco A e B, certo? Então, somando os dois aqui, se eu fizesse aqui a regra do paralelogramo, então colocar aqui o B, certo? E colocar aqui o A, tá? Você consegue ver claramente que o A, deixa eu pegar as mesmas cores, que o A mais o B, eu estou somando aqui a sombra do B mais a sombra do A para dar a sombra do C, certo? Então você vê que claramente eu somo as componentes independentemente, certo? Somar em x não afeta a minha soma em y, somar em y não afeta a minha soma em x. Então isso daqui está ok. Produto escalar também agora eu não preciso ficar olhando para o ângulo, né, entre esses dois vetores. Eu posso simplesmente fazer o produto das componentes. Então, o A é esse vetor aqui, é o AX na direção de x mais o AY na direção de y. Produto escalar com o B, então eu vou ter BX na direção de x mais BY na direção de y. Nota que, desculpa, eu não falei isso antes, mas eu estou tratando só de duas dimensões. Poderia tranquilamente fazer em 3 dimensões, em 4 dimensões, em 5 dimensões, não teria problema nenhum. Mas tá, quando eu faço esse produto escalar, então eu vou ter AX, faço chuveirinho, né? AX com BX, daí vai ficar produto escalar de versor X com versor X, tá? Daí AX com BY, tá esse termo aqui. Daí AY com BX, tá esse componente aqui, esse termo aqui, e a y com by, tá esse termo aqui, tá? Eu só não abri aqui, falta abrir, vou abrir aqui agora para vocês. O produto escalar é de x com x, é igual à norma deles, que é 1 vezes 1 vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo de uma coisa que está na mesma direção é 0. Então, obviamente, produto escalar de x com x dá 1, certo? Produto escalar de y com y também vai dar 1, certo? Agora, o produto escalar de x com y vai ficar cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles, como eu falo uma base ortogonal, é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Então esse cara vai dar 0. E a mesma coisa, y com x
vai dar 0 também. Então esses termos cruzados no produto escalar, eles somem, sobra, e esses caras aqui dão 1, certo? Esses caras dão 1, só vai sobrar as componentes que estão na mesma direção, ax com bx vezes bx e ay vezes by, certo? Então, nota que eu nem preciso saber o ângulo entre eles se eu sei as componentes para achar o resultado do produto escalar. Então, você repara aqui que agora eu consigo facilmente achar a norma do vetor se eu souber as componentes dele. Tá? A norma do vetor é eu simplesmente tirar o produto escalar dele com ele mesmo e tirar a raiz, certo? Isso daqui é uma tautologia aqui, né? Isso daqui estou provando que ele é verdade dessa definição. Só que é o seguinte, se eu pego nesse passo aqui e abro, eu pego o A, que é o AX na direção de X, mais o AY na direção de Y, faço produto escalar com ele mesmo abro, eu vou ter que AX quadrado mais AY quadrado. Como deveria ser, né? No final das contas eu estou provando o teorema de Pitágoras aqui, né? Essa distância aqui, a hipotenusa, que é o A, é igual a quadrado é igual a AY quadrado mais AX quadrado, certo? Como deveria ser. Essa é uma das formas de provar o teorema de Pitágoras, né? Produto escalar. Tá? E para eu achar o ângulo θ entre dois vetores A e B, se eu sei as componentes da base, eu posso simplesmente, né, tiro o produto escalar deles, o produto escalar de A com B vai ficar AB cosseno de θ, então eu passo esse cara aqui dividindo, certo? Daí o A, produto escalar com B, eu já tenho aqui, né, produto das componentes AX vezes BX mais AY vezes BY, então tá aqui, dividido pelas normas deles, as normas deles também tiram a raiz. Isso é fácil de programar, se eu tiver as componentes, computacionalmente é muito fácil de programar, eu não preciso ficar me preocupando em geometria, em desenhar essas coisas no espaço, certo? E eu consigo também tirar a lei do cosseno e do seno com essas operações aqui, certo? Do cosseno aqui eu estou demonstrando aqui bem fácil. Se eu tenho A mais B igual a C, certo? Então tá esse caso aqui. Eu quero saber, por exemplo, a norma de C, certo? Então, o módulo de C. C é a raiz do produto escalar de C com C. Daí se eu abro isso daqui, se eu substituo isso daqui aqui, certo? Eu vou ter, né, efetivamente, C produto escalar com C, é A mais B produto escalar com A mais B. Faço o chuveirinho, então vai ficar A quadrado, né, produto escalar dele com ele mesmo, vai dar simplesmente a norma dele ao quadrado. Produto escalar de B com B vai ficar simplesmente a norma ao quadrado, mais duas vezes, porque eu vou ter o produto escalar, ele comuta, né? Então eu vou ter A com esse B e esse B com A, eu posso trocar, vai duas vezes, norma de A vezes norma de B vezes o cosseno do ângulo entre eles, sai do produto escalar de A com B. Tá? Tá, com isso eu consigo achar o ângulo aqui entre eles aqui, é uma outra, não consigo achar, né? Tenho que saber de antemão o ângulo entre eles para achar o C aqui de uma forma tranquila. Tem várias formas de fazer isso, né? Se o A e o B forem ortogonais, se o A estiver para cá e o B estiver para cá, se eles forem ortogonais, eu volto até a mesma situação que eu tinha antes, né, de formar uma base ortogonal. Obviamente eu volto a ter o teorema de Pitágoras, né, o produto escalar de A com B vai dar 0, então C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Tá, o produto vetorial, decompondo os componentes da base aqui, também vale a pena a gente falar isso, tá? Eu abro de novo, né? A vai ser AX na direção de X mais Y na direção de Y, produto vetorial. Toma cuidado aqui que eu estou usando X como direção, né? Então tem o versor X e eu estou usando X como produto vetorial, né? É o nome do canal, né? Os alunos ficam mais inteligentes quando eles tentam prestar atenção nessa anotação de maluco, né? Faz parte, faz parte. Tá, daí esse daqui é o vetor B, eu faço o chuveirinho de novo, né? AX com BX está aqui, certo? Então vai ter o produto das componentes, não chamo disso de norma, chamo de componente, né? Porque pode ser negativo. E daí eu vou ter versor X, produto vetorial com versor X. Daí eu faço o segundo termo, AX com BY, tá aqui. Então eu vou ter produto vetorial de X com Y. Daí eu faço chuveirinho aí desse cara com esse, vou ter esse termo aqui embaixo, e desse cara com o último, vou ter esse termo aqui embaixo. Tá, daí que entra. A gente sabe que no produto vetorial, de dois vetores, A produto vetorial com B,
Isso daqui vai estar numa certa direção de Z, que é a direção do plano, né, formado por esses dois caras, norma de A, norma de B, seno do ângulo entre eles. Então aparece o seno do ângulo entre eles aqui. Se eu tiver x com x, x com x, produto vetorial, efetivamente aqui o plano, primeiro que eles estão na mesma direção, né? O seno de θ é zero, então esse cara é zero, não preciso nem me preocupar. Então se for de dois vetores que estão na mesma direção, esse cara e esse cara aqui vão dar zero, porque seno de, né, de zero é zero. Tá, deixa eu apagar tudo isso daqui. E se eles forem ortogonais? Se eles forem ortogonais, x com y, eu vou ter norma de um vezes a norma de outro, vai dar 1, né? Vai estar na direção ortogonal entre eles, e vai estar o seno do ângulo entre eles, seno do ângulo entre eles 90 graus, né? Porque eles formam uma base. Então simplesmente vai ser a direção de z, certo? X com y vai ser z. Então, no final das contas, apagar aqui, esse termo é zero, esse termo é zero, x com y dá z, e y com x dá menos z. Então eu ordeno isso daqui vai ficar AXBY menos, porque está invertido, AYBX, certo? Aonde eu tenho que tomar cuidado aqui essa direção de Z, certo? Se o X aqui está para fora, o Y aqui está nessa direção, aqui também na horizontal, o Z vai estar apontado para cima, certo? Seguindo a regra da mão direita. Imagina a sua mão aqui abraçando o eixo Z. Então, de X para Y, isso daqui vai estar Z para cima, certo? Se eu fizesse de Y para X, o Z ia estar para baixo, certo? Se eu invertesse as coisas aqui. Desse jeito aqui que eu estou desenhando, isso daqui é um sistema destro-giro, certo? X, produto vetorial com Y dá Z, Y, produto vetorial com Z dá X. É só você, de novo, aplicar a regra da mão direita, Y, produto vetorial com Z, vai dar na direção de X. Certo? E se eu fizer aqui z produto vetorial com x, vai dar aqui na direção de y, certo? Então, fica desse jeito aqui. É isso aí, então esse foi o vídeo da decomposição, né? Eu acho que no próximo vídeo eu consigo falar da representação matricial. É isso aí, um abraço.